Ao longo desta semana temos apresentado diariamente pormenores muito interessantes aqui no Bíblia Fala sobre a pessoa do Espírito de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Não precisamos dizer que é a terceira ou a segunda ou a primeira, não há aqui uma relação de graus, há apenas um Deus que é composto por estas três pessoas. Ao longo desta semana nós vimos que ninguém deve questionar as pessoas que fazem parte de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o que é certo é que muitas vezes isso acontece na pessoa do Espírito Santo. Pedro, voltamos à nossa conversa, vamos rematar hoje esta semana e aquilo que eu gostava de colocar em cima da mesa para nós podermos, enfim, conversar um bocadinho, é que conhecer o Espírito Santo e a sua personalidade, que implicações práticas é que isto pode ter, no fundo, na nossa vida e de alguma forma, na nossa experiência pessoal com o nosso Criador? Sim, existem implicações sérias, eu creio que temos até falado ao longo destes dias, já várias semanas, em várias dessas implicações, e são sérias não num sentido negativo do termo, são sérias porque elas são relevantes para nós. O relacionamento com o Espírito Santo, vamos começar por dizer isto, é uma coisa tão simples quanto isto. O relacionamento com o Espírito Santo é uma oportunidade única de estarmos com Deus, de nos relacionarmos com Deus. Depois, o facto de o Espírito Santo ser Deus em nós e a sua ação ser de transformação, de convencimento, de chamado, de memória, porque Ele nos faz lembrar, torna o Espírito Santo, de alguma maneira, como Deus no seu potencial de agir no nosso cérebro, na nossa mente. Se quisermos, naquilo que por vezes dizemos, no mais íntimo que há em cada pessoa. E se nós reconhecermos que nessa intimidade o Espírito Santo está a trabalhar, nós poderemos como que ter uma noção mais real da presença de Deus em nós. Eu dou um exemplo concreto. A quem não aconteceu, acredito que a muitos dos que nos veem ou ouvem, já aconteceu algo semelhante a isto. Eu já o experimentei na minha vida pessoal. Em certos momentos de ter um pensamento que surge na minha mente, e eu tenho como que uma convicção de que aquele pensamento é alguma coisa que é importante para mim. Recordo-me de já ter tido pensamentos de natureza, se quisermos, teológica, pensamentos espirituais, ideias que me vieram à mente e que eu digo, que eu tive a oportunidade, por exemplo, de partilhar em contextos, proclamando a palavra de Deus, em algum contexto, e posso dizer isto, alguns momentos houve pensamentos que eu tive que escrever porque eles surgiram na mente, eu fico quase com a sensação que não fui eu que os tive. Como que me foram implantados na mente. Já me aconteceu várias vezes de ir escrever, porque eu sei que se eu não escrevo isto, provavelmente vou-me esquecer, isto está-me a fazer tanto sentido, é tão importante. É importante dizer, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Segundo o que está revelado na Bíblia, podemos dizer que este é o tipo de influência e de ação que o Espírito Santo tem. Mas estes pensamentos também podem ser na forma de ações. Por exemplo, lembrar-nos de alguém. Mais uma vez estou a dar como se fossem pequenos testemunhos de experiências que eu já vivi. Já tive momentos de lembrar-me de uma pessoa. Um amigo com quem já não falava há muito tempo. De repente, por qualquer razão, veio à mente o nome daquela pessoa. Claro. E já me aconteceu, ao pensar nisso, disse, olha, então vou-lhe dar um toque. E ver que esse toque permitiu uma conversa, essa conversa foi útil. A minha convicção, segundo o que está revelado, não estou apenas aqui a falar de experiências esotéricas, segundo o que está revelado, é que o Espírito Santo tem esta potencialidade, é sua ação em nós, trazer-nos à memória e à lembrança coisas importantes, oportunidades, no fundo, até de testemunho. Então, esta compreensão de que o Espírito Santo é uma pessoa divina, de que nos relacionamos com Ele, pode tornar-nos mais atentos a este facto, de que o Espírito está connosco, quer falar-nos. Li há pouco tempo uma frase de um autor cristão a propósito do Espírito Santo, A Vinda do Consolador, é o título do livro. Eu vou mesmo ler. Ele dizia assim, se ele, o Espírito Santo, é uma pessoa divina e pensamos nele como uma influência impessoal, falámos disto aqui já durante estes últimos dias, estamos a roubar a uma pessoa divina a deferência, a honra e o amor que lhe são devidos. E este é um outro detalhe que eu queria introduzir aqui. É que é uma falha no ato mais básico e fundamental do relacionamento entre Deus e os homens, que é a adoração.
Okay? A adoração não é apenas uma opção ou uma coisa que fazemos quando vamos a um culto. Não, a adoração é uma forma de relacionamento com Deus. Eu relaciono-me com Deus numa lógica de adoração porque eu reconheço a Ele como superior, como soberano, como Senhor, como Criador e mantenedor de tudo, inclusive eu, a começar pela minha própria vida. Quando eu entro numa relação com alguém que tem esta lógica, em que eu olho para Ele, reconheço como Senhor, Criador e eu criatura, eu adoro. A verdadeira adoração tem este princípio, se quisermos, esta estrutura. Ora, compreender, entender que a palavra de Deus nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa com quem nos relacionamos, permite-nos também adorá-lo. Permite-nos, por exemplo, quando oramos, orar ao Espírito Santo. E dizer, bom e santo Espírito, eu louvo-te pela ação que tens tido na minha vida. Há pouquinho contava estes dois exemplos, não é? de experiências ou de momentos em que tive a percepção de que era o Espírito Santo a trazer alguma coisa. Adorar o Espírito Santo é poder dizer-lhe a Ele diretamente, pessoalmente, eu agradeço-te por me teres dado este pensamento. Ou agradeço por me trazeres esta pessoa à memória. Enfim, podemos ter uma relação ou uma dinâmica de adoração com o Espírito se o reconhecermos efetivamente como Deus. Enquanto falavas, eu lembrei-me de uma passagem que está em Romanos capítulo 5, versículo 5, e que me parece bastante interessante para nós também colocarmos aqui, que no fundo vai dizer tudo aquilo que disseste, que diz que a esperança não desaponta porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, tudo aquilo que Deus quer fazer connosco, tudo aquilo que Deus quer trazer à nossa memória, à nossa vida, é sempre por este caminho. Essa frase, o amor de Deus está derramado nos nossos corações através do Espírito, quer dizer, isso é de uma beleza, por um lado, mas tem implicações, e a tua primeira pergunta foi essa, que implicações é que isto tem? E, quer dizer, isto tem implicações brutais, porque quando eu compreendo que o amor de Deus foi derramado em mim através do Espírito e que eu reconheço Deus e que eu também me quero como que derreter diante de Deus, em entrega, em submissão a Deus, e que é o Espírito Santo que me traz a convicção de que eu tenho que ter essa dinâmica com Deus. Ora, é isto que justifica que na Bíblia podemos afirmá-lo categoricamente, não há cristianismo, nem há cristãos sem o Espírito Santo. Isto não existe. Um cristão que nega o Espírito Santo não é cristão. Claro. Eu, aliás, talvez seja mesmo o melhor, termino também com a Bíblia e eu trago aqui à lembrança de todos nós, Jorge, o texto, a história que está em Atos, que é uma história que se passou com o apóstolo Paulo, no capítulo 19. Basta ler aqui 2 ou 3 versículos. O que aconteceu foi que Paulo chegou à cidade de Éfeso, ok? E achou ali alguns discípulos que ele não conhecia. Portanto, pessoas que estavam naquele trajeto de se converterem a Jesus e ao cristianismo. Nota agora que no versículo 2 vai dizer assim, o apóstolo Paulo perguntou-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então, agora nota o que é que o apóstolo Paulo fez. Perguntou-lhes, em que é que fostes batizados então? E eles disseram, no batismo de João. João o Batista. Claro. Paulo respondeu, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir, isto é, em Jesus. Mas quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Nota o seguinte, estes homens já eram cristãos, no sentido que seguiam Jesus, conheciam, foram batizados nele, mas quando o apóstolo Paulo percebeu que eles não conheciam, nem sequer sabiam quem era, nem tinham recebido o Espírito Santo, é tão simples quanto isto. O apóstolo Paulo não considerou válido o batismo, digamos assim. E rebatizou-os, mas agora no Espírito, podemos afirmá-lo em nome do Espírito, aqui não está a dizer em nome, mas nós sabemos que a proclamação do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sobretudo impôs-lhes as mãos no batismo para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Por isso é que podemos afirmar que, segundo os apóstolos que fundaram a Igreja Cristã, daquilo que receberam de Cristo, é possível dizer, é impossível viver uma experiência cristã sem uma clara percepção e sem a abundância do Espírito Santo. Ou seja, conhecer o Espírito Santo e a sua personalidade tem implicações.
Tem implicações mesmo na salvação. Tanto é que o apóstolo Paulo não aceitou o batismo de quem não o conhecia. E claro, o texto que tu leste, eu relembro e terminamos com ele. Se o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo, o que seria de um crente em cujo coração o amor de Deus não seja derramado? O Espírito Santo é-nos absolutamente indispensável para uma vida cristã coerente e vitoriosa. Fico com esta certeza, tudo aquilo que aqui foi dito sobre o Espírito Santo não está terminado, nós teremos que voltar para a semana, porque há muito mais para podermos dizer, mas ao longo deste fim de semana pense claramente que a qualquer momento, em qualquer altura da vida, em qualquer altura do dia, você pode viver com a presença amorosa, protetora, consoladora do Espírito Santo na sua vida. Vá para o fim de semana, nós também vamos, mas leve consigo sempre a presença do Espírito de Deus. Que Deus o possa abençoar. Já sabe que pode estar connosco sempre a esta hora, que a Bíblia fala, mais tarde em repetição na RCS às 7 horas da tarde e todos os dias, a qualquer momento, quando você quiser, quer pelo sítio da internet em radiorcs.pt, quer pelo Facebook em facebook.com/radiorcs. Está tudo dito nesta semana, mas marcamos encontro consigo na próxima segunda-feira.